racismo em uma pessoa tem diversas origens, depende da história de cada um. Em alguns casos, pode ser por crescerem ouvindo as diferenças e a superioridade de determinadas raças. Em outros, alguma atitude que mudou o seu pensamento. Não importa como o racismo cresceu na mente das pessoas, mas vale ressaltar que, se for provado, é um crime inafiançável com pena de até 3 meses de reclusão. Além disso, algumas pessoas valorizam tanto a superioridade das raças que acreditam na purificação delas. Essa justificativa apareceu na escravidão, em que negros trabalhavam em condições precárias e eram vendidos como objetos. No nazismo, o foco eram os judeus, mas também perseguiam os negros, homossexuais, entre outras minorias, para serem executados no campo de concentração. Embora no Brasil haja uma forte mistura de raças, a incidência do racismo pode não ser tão evidente para alguns, mas ele não deixa de existir. Em alguns casos, ele ocorre de forma sutil, em que nem é percebido pelas pessoas. Pode acontecer em forma de piadas, xingamentos ou simplesmente evitar contato físico pessoal com a pessoa. A verdade é que em nenhum lugar está protegido do racismo. Em nosso filme, vamos abordar o racismo contra o negro na sociedade. Nossa melanina foram anos de ódio, não existe um dia, um feriado é muito... Você já sofreu racismo? Já. Muitas vezes o racismo travestido de elogio, muitas vezes o racismo declarado mesmo, né, em forma de xingamento, muitas vezes. Já sofri algumas vezes racismo. Teve uma das vezes eu trabalhei como tradutor para um banco e o motorista desse banco foi até a porta da minha casa e quando chegou na porta da minha casa perguntou se lá morava o Dr. Fábio. Aí eu falei que morava, ele falou, então vai chamar lá para mim. Ele não me viu como uma pessoa que poderia falar inglês, sabe? Por exemplo, já sofri na universidade, já sofri na escola, já sofri no trabalho. Já, sofri demais. Nossa Senhora, desde quando eu era pequena. Só que quando eu era pequena passava despercebido o racismo. Eu não sabia que eu estava sofrendo. Mas aí eu fui crescendo, eu não sei se o racismo foi evoluindo, mas só que eu já sofri demais e sofro até hoje. Olha, nós falando de racismo no Brasil, é difícil falar aquele negro que não sofreu racismo. Às vezes, indiretamente, mesmo você não ter vivido a prática do racismo, mas você sofre indiretamente. Então, eu já sofri várias formas de racismo, diretamente e indiretamente. E como que você lida com esse tipo de situação? Isso é uma questão cultural. Infelizmente, no Brasil, nós estamos em formação ainda de aceitação que existe o racismo. Enquanto a sociedade brasileira não aceitar a condição que é um Estado racista, uma comunidade racista, uma sociedade racista, dificilmente nós vamos ter com meios de lidar com a situação. Então, a forma que eu consigo lidar com a situação é sabendo que há o racismo. Meu primeiro passo era chorar. Porque, assim, vem um sentimento de raiva, ódio, de não entender o porquê, o motivo daquilo que está acontecendo. Porque desde pequena eu fui ensinada que todos somos iguais. E a gente vai para o mundo e é tudo totalmente diferente daquilo que você aprendeu. Então é complicado. Então assim, mas hoje em dia eu posso falar assim que eu me aceitei. Não apenas pela minha cor, mas eu me aceitei de peito aberto para poder lutar com isso. Porque eu tenho irmãos pequenos, então eu tenho que estar preparada, porque eles também vão passar por isso, eles passam por isso. Então, algum apoio eles têm que ter, e eu não tinha esse apoio. Hoje em dia, eu consigo lidar da seguinte forma, responder na hora, problematizar a questão ali na hora, tentar buscar por algum direito, reclamar, se é numa loja, num estabelecimento, ir lá e reclamar. Claro que tem dias que a gente não está tão fortalecido, isso não é tão fácil, né? E o principal movimento que eu faço hoje é de estar nos grupos, porque aí a gente tem alguém para contar isso, tem alguém para dizer, olha, aconteceu comigo, enfim. Primeira coisa é o conhecimento da causa. Você tem que estudar, tem que se preparar para quando estiver nessa situação, ter sempre uma resposta, né? A segunda coisa é que você agora conhecer as leis que nós temos. Nós temos várias leis, da qual, quando se sofre o racismo, você pode
intervir para essas leis serem ativas, né? Racismo no Brasil é crime e crime inafiançável, então é bom que todos saibam disso também. O que você espera do racismo no Brasil? Bom, da questão racial no Brasil, eu espero que as próximas gerações não passem por isso. Eu creio que vai demorar muito tempo até que isso aconteça, essa questão de racismo no Brasil, mas com os próximos estudantes, ao entrar na universidade, esses saindo da universidade também possam replicar esse discurso de antirracismo no Brasil, que isso possa amenizar um pouco.